Olá, hoje nós vamos fazer algumas reflexões filosóficas, falar sobre a natureza humana, a nossa fragilidade, o desejo de transformar o mundo e a eterna busca por uma vida mais harmoniosa. Será que isso é possível? O nosso convidado desconfia das promessas de felicidade. Ele esteve em Curitiba para falar do mais recente trabalho, o livro A Era do Ressentimento, onde aborda o narcisismo e o mundo viciado em fantasmas de sucesso. Eu converso hoje com o filósofo, escritor e professor Luiz Felipe Pondé, esse pernambucano que provoca as mais diversas reações com o seu pessimismo filosófico. Aliás, já deve estar acostumado com essas reações, de amor e ódio, né? Mas isso é bom, ficar no meio é ruim, né? Quente ou frio, morno eu vomito. Morno Né? não dá, né? Pondé, a Era do Ressentimento, qual que é o ponto de partida da reflexão que você faz nesse novo livro? Tem dois pontos, assim, na história da filosofia é o Nietzsche, né? O filósofo Nietzsche, do século XIX, que é quem inventou essa coisa de ressentimento como uma condição básica do ser humano. Ressentimento, o que é? É você achar que o universo tem que te amar, que as pessoas te devem alguma coisa. Ou seja, quando você convive com alguém que é melhor que você, então você fica ressentido achando que não está certo. Ou seja, ressentimento é, segundo Nietzsche, uma condição básica do ser humano. O outro ponto foi trazer isso para uma discussão da agora, porque o Nietzsche está mais preocupado em apontar isso na relação entre o ser humano e o cosmos, o ser humano e a origem da moral. E esse livro ele é mais concentrado em questões contemporâneas. Eu acho que, como eu digo no livro, daqui 1000 anos vão lembrar da nossa época como uma era de ressentido, mimado, Mimado, meio aí que eu ia covarde. perguntar. Pois é, isso passa também por essa grande necessidade que as pessoas têm hoje, por exemplo, de parecer feliz, de ser visto como tal e de ser visto. Se eu não sou visto, eu não existo. Ah, sim, claro. Isso é que faz, inclusive, acho que muita gente postar a pizza que come, Aham. ou a hora que acordou. Tem gente até postando depois que teve um orgasmo no Facebook. Ah, Quer já dizer, chegaram nesse ponto? isso já é uma forma também de mostrar como é que você fica depois. Né? Então, assim, é essa necessidade de ser visto para sentir que existe, né? Que Exatamente. você existe. Sou visto, logo Logo existo. existo, é. E tem também, acho que quando eu falo de ser mimado, uma coisa que eu discuto muito no livro é porque nós somos uma civilização que a gente concentrou e acumulou bastante luxo. Quando eu digo luxo, não é luxo tipo, sei lá, Bolsa Prada, não é isso que eu estou falando. Estou falando de luxo, é de condições materiais de vida, sobrevivência, de garantias. E isso acabou fazendo com que a gente ache que a vida é isso mesmo. E aí você vai exatamente na contramão e diz que não. Quando você se coloca como um pessimista, que a vida não é nada disso, que a gente vai sofrer, isso é condição, ou seja, não tem como mudar isso por nenhuma dessas circunstâncias que a gente tem buscado na atualidade. Seria esse o Sim, é caminho? assim, a minha tentativa no Ah, livro é diagnosticar o ressentimento, porque eu acho que, do ponto de vista de crítica social, a gente deu muita atenção ao conceito de luta de classes. isso. E eu acho que o Nietzsche é um autor melhor do que o Marx para analisar a situação social, quer dizer, e política e tal. Porque a luta de classes, na realidade, é uma forma de ressentimento. Porque o ser humano, a gente está sempre com inveja de um, ressentido porque o outro não falou tal coisa. Aí eu vou lá no mito da queda, na história de Adão e Eva, claro, fazendo uma interpretação meio poética, dizendo que, na realidade, o problema de Adão e Eva é que eles não aguentaram conviver com Deus. Porque Porque tomando-se queriam ser igual. Deus é Deus, dono do universo, não deprime. Imagine qualquer um de nós como Deus, assim, a gente já tinha se matado. Aliás, esse é um dos grandes problemas nossos, né? Querer ser igual, querer ser como alguém. Sim, É o outro, é sempre o olhar pelo a outro. dependência do olhar do Exatamente. outro. E assim, veja, a Mira tem uma coisa que assim, eu tenho um momento no livro que eu vou lá naquele filme Amadeus, a história Sim, do, né, do, do do Mozart. Mozart, para mostrar isso de que o ressentimento, a gente está sempre topando com ele, não é só pelo sentimento de abandono Sim. cósmico, é porque você na vida topa com muitas pessoas que são mais inteligentes, mais bonitas, mais capazes, têm mais sucesso. O que eu critico na nossa era, era do ressentimento, é porque ao invés da gente ter consciência disso, nós pensamos que a gente vai conseguir criar uma sociedade e um mundo
onde todo mundo vai ser igual, todo mundo vai ser lindo, todo mundo é maravilhoso. E isso é, antes de tudo, ridículo. A Essa mim, coisa de pessoalmente, ter que vencer, você acha isso ridículo? Porque há essa pressão o tempo inteiro. Aliás, as nossas crianças já nascem com essa já nasce pressão. com isso. Eu acho que, assim, a vida é uma luta. Eu estudei um tanto pré-história, uns 3 anos atrás, para estudar religião na pré-história, e fiquei, assim, meio... Eu tenho a impressão que a pré-história nos espreita. Assim, falta a luz durante uma semana, a gente volta para a pré-história, né? É isso que eu chamo de uma ilusão de rico, né? Se qualquer momento que toda essa armação técnico-social Tudo cair, tão efêmero, né? está todo mundo falando. Se amanhã faltar água, que é um assunto que a gente tem discutido muito em São Paulo, se amanhã faltar água, acabou, tá tudo, todo esse blá 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 que existe hoje sobre achando que devia ser um direito universal todo mundo ser feliz. Agora, mas a vida então é uma luta, é uma batalha. O ressentimento, a nossa era do ressentimento, quando eu digo que daqui 1000 anos não vão lembrar de nós pelo iPad, porque o iPad vai estar parecido com a Idade da Pedra em comparação ao que vai ter em tecnologia daqui 1 ano, daqui 1000 anos, a gente vai ser lembrado como a era do ressentimento, é nesse sentido de que a nossa cultura é uma cultura que, apesar de que é muito difícil ter sucesso e você ter reconhecimento e trabalhar é uma coisa muito difícil, a gente tem que fingir o tempo inteiro que tem sucesso. Isso é duro. Tem que projetar o tempo inteiro que é feliz e a gente tem que fingir que, inclusive, não tem inveja. Que a tua colega de trabalho, que tem mais sucesso que você, que é mais bonita que você, que ela não existe, que ela não está lá. Mas dá para viver socialmente sendo honesto, digamos assim, O tempo sendo todo? verdadeiro o tempo Acho todo? não, a gente dá, morre. né? Não tem como. Assim, faz parte do laço social uma certa Exato. dose de A hipocrisia, inclusive. representação. Só uma pessoa mal educada vai falar a verdade o tempo inteiro. Imagina, você faz um regime durante 6 meses, vai para um workshop, sei lá o quê, um spa. Ah, não, acho que você engordou, né? Ou o cara tira a barba e você vira para ele e diz assim, você parece mais jovem de barba. Quer dizer, não dá para falar. Insuportável, Não dá para falar a verdade o tempo inteiro. Agora, o que eu critico no livro é que eu acho que quem discute questões sociais, filosóficas, deve falar a verdade. Deve trazer à tona esses problemas. E hoje a gente está há algum tempo tomado pela ideia de que nossa obrigação é fazer o mundo melhor o tempo inteiro. Nós, eu digo, agentes que trabalham com cultura, com pensamento e tal. Exatamente. O que é muito triste é que todos nós, quem pratica e nós que recebemos, sabemos que é mentira e a gente vive nesse círculo, né? Até com relação ao que fazem para nós para melhorar a sociedade, as políticas públicas, quer dizer, tudo. A gente sabe que a intenção não é aquela que está sendo posta, que está sendo revelada, mas todo mundo finge que faz e todo mundo finge que acredita. Não é um pouco disso? É assim que se dá a política prática, né? Eu acho que tem um problema embaixo dessa coisa da democracia, da política, é que a gente observa, há mais ou menos 300 anos, a política tomou o lugar da graça, como se fala em teologia, como expectativa de redenção do mundo. Quer dizer, há uma expectativa de que a política cure o mundo. Exato. E isso explica, inclusive, por que pessoas que são tão ligadas a grupos políticos que se acham do bem. Eu, pessoalmente, tenho muito medo de gente que se acha do bem. No sentido que se acha bem resolvido, que acha que carrega dentro de si a bondade do mundo. Eu sou muito desconfiado com esse tipo de gente. Não que eu acho que a gente tem que ser mal, não é isso que eu estou dizendo. Mas, na realidade, eu estou sendo bastante bíblico. Uma das questões mais presentes na tradição bíblica é justamente uma certa desconfiança com quem se acha virtuoso. Bom, então eu vou pegar esse ponto, vou fazer um intervalo e a gente volta falando sobre isso, porque você tem algumas considerações muito interessantes e também polêmicas em relação a isso. Eu estou conversando hoje com o filósofo Luiz Felipe Pondé, nós vamos fazer o intervalo e já voltamos com esse papo.